Oi, meu nome é Igor Gomes, eu sou artista orientador de literatura na região Norte 2 do Programa Vocacional e esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Escreva a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões porque o meu sonho era escrever e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Carolina Maria de Jesus. Você já ouviu falar na escritora Carolina Maria de Jesus? Carolina Maria de Jesus foi uma escritora nascida em Minas Gerais no ano de 1914 e que faleceu em 1977, em São Paulo. Quando veio para São Paulo, Carolina habitou o centro da cidade. Mas junta com outras pessoas pretas e pobres, ela foi arrastada para a favela do Canindé. Foi nesse período que Carolina escreveu a sua principal obra, o livro O Quarto de Despejo. Como a própria autora disse, se trata do diário de uma favelada. É nele que Carolina conta como é ser uma mulher negra moradora de favela. Carolina Maria de Jesus foi catadora de papel reciclável por um tempo. Para além do fato de que essa é uma forma de sustentabilidade que é muito desvalorizada pela sociedade, era também enquanto catava que Carolina encontrava livros para ler. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a vida e a obra de Carolina Maria de Jesus, eu vou deixar alguns materiais aqui indicados, inclusive um podcast, onde eu falo um pouco sobre a autora. Muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. No vídeo passado falamos um pouco sobre escuta e oralidade. Aquele avô que senta no banquinho e te conta as histórias da sua vida, ou aquele repentista, enfim, todos eles fazem literatura. Hoje, a gente vai falar de literatura escrita. Para isso, a gente podia partir da carta de Pero Vaz de Caminha, que é considerado o primeiro documento escrito do Brasil, e foi a carta que o escrivão que acompanhou Pedro Álvares Cabral enviou ao rei de Portugal, contando sobre o que encontrou nessas terras. Na escola, geralmente se ensina que essa carta marca o nascimento da literatura no nosso país. A gente podia aqui ficar pensando no que significa uma carta escrita por um português e carregada de racismo contra os povos indígenas ser considerada o primeiro marco da nossa literatura. Prefiro ouvir o pastor. Filho meu, não inveje o homem violento e nem siga nenhum dos seus caminhos. Mas voltando ao que eu disse no outro vídeo, a nossa literatura também tem suas origens nos griots da África e na oralidade indígena. Como eu disse, a literatura pode ser escrita ou falada. Tem uma desvalorização muito grande da literatura falada, dos contadores de história, repentistas, poetas de rua, MCs e etc., os nossos griots atuais. Por outro lado, existe uma ideia que afasta a literatura escrita da realidade da grande maioria dos brasileiros. No vídeo passado, eu perguntei se você gosta de ler. Mas mais importante do que isso, hoje eu queria que você pensasse. Os seus pais sabem ler? E seus avós? Quantos livros você já leu? 10, 50, 2, 1, nenhum? E na sua casa, quantos livros tem? Afasta de mim esse cálice. Qual a biblioteca pública mais próxima da sua casa? Você já foi até lá? Existe biblioteca pública próxima da sua casa? Qual a livraria mais próxima? O que você acha do preço de um livro? Afasta de mim esse cálice. Bom, acho que hoje eu falei muito. Juro, na próxima vai ser diferente. Mas para isso eu conto com a participação de vocês, enviando o que vocês criaram por aí. Agora, eu vou fazer um convite. Escolhe aí na sua casa, em qualquer cômodo, alguma coisa que dê para ler. Calma. Se você tem livro na sua casa, ótimo. Mas guarda para um próximo momento. Para agora, a gente vai usar a criatividade, igual fazia a Carolina Maria de Jesus, e encontrar literatura em qualquer outra coisa que todos vão ter em casa. Ou seja, o rótulo de shampoo, de papel higiênico, de arroz, de bolacha, um folheto de pizzaria, um folheto de igreja, uma receita, os boletos que estão atrasados nessa quarentena, ou até uma carta que você ou algum familiar recebeu e guarda com carinho e que com certeza é bem mais interessante do que aquela do Pero Vaz de Caminha. Enfim, pode escolher um ou mais. Lê tudo o que está escrito, se atente às palavras. O que você sente quando lê? É difícil? É fácil de entender? É engraçado? É irônico? É direto ou diz nas entrelinhas? Te chama a atenção?
ou é entediante? Bom, depois de ler esse panfleto, esse folheto, enfim, esse rótulo, você vai reescrever ele em forma de poesia. Pode ser de conto, de música, de crônica, enfim. Depois você pode compartilhar com a gente nas suas redes sociais, em forma de vídeo ou em forma de texto mesmo. Até a próxima. Eu deixei o leito às 3 da manhã, porque quando a gente perde o sono, começa a pensar nas misérias que nos rodeia. Deixei o leito para escrever. Enquanto escrevo, vou pensando que resido num castelo cor de ouro que reluz na luz do sol. Que as janelas são de prata e as luzes de brilhante, que a minha vista circula no jardim e eu contemplo as flores de todas as qualidades. É preciso criar esse ambiente de fantasia para esquecer que eu estou na favela. Fiz o café e fui carregar água. Olhei o céu, a estrela d'alva já estava no céu. Como é horrível pisar na lama. As horas que eu sou feliz é quando eu estou residindo nos castelos imaginários. Trecho de Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, 1960.